E aí, tudo bom com você? Hoje eu quero falar sobre a teoria do desejo mimético de René Girardi. Isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e comente. Isso é muito importante. Fique aí porque eu volto logo. São 10 segundos. Então, como eu falei, eu vou conversar sobre um livro muito bom, esse livro aqui, Teoria Mimética, Conceitos Fundamentais, de Michael Cairuan, um padre jesuíta inglês. Ele faz uma apresentação da teoria do desejo mimético de René Girardi. A teoria mimética já é um assunto que me atrai há muitos anos. A primeira pessoa que me falou sobre René Girardi e sobre essa teoria foi James Allinson. Nós convivemos, moramos no convento dos dominicanos em fins da década de 1980 e início de 90 em Belo Horizonte, quando fazíamos faculdade. Ele fazendo teologia e eu na filosofia. James é um grande especialista, evidentemente, sobre a obra de Girardi. E eu comecei a ler e me interessar também, tanto que mais tarde escrevi uma série de artigos, 52, num site no paracatu.net aqui de Paracatu, e depois reuni esses artigos nesse livrinho aqui, A Farmácia de René Girardi. Evidentemente, eu estou aqui fazendo uma referência à Farmácia de Platão, um livro de Jacques Derrida, que é muito importante e que vai dialogar, né, com Girardi, ou Girardi dialogar com Derrida. Bom, mas vamos para o principal. Esse livro aqui de Michael Cairuan, ele é um padre jesuíta, conforme eu falei, e ele faz uma apresentação da teoria mimética. Então, se você já ouviu falar sobre a teoria mimética, se você já ouviu falar sobre René Girardi, mas não sabe nem por onde começar, ou se os seus conhecimentos a respeito da teoria mimética são conhecimentos ainda muito rudimentares ou muito superficiais, esse livro é um ótimo caminho para você percorrer até se debruçar sobre a obra de Girard propriamente dita. Ou, se você já leu, mas não compreendeu muito bem, você venha para esse livro. Eu vou dar uma passada aqui para você ter ideia no sumário do livro. Tem uma introdução, uma apresentação muito boa a respeito deste livro, e aí depois o capítulo 1, o desejo é mimético. Qual é a ideia? Girard faz essa descoberta já morando nos Estados Unidos como pesquisador. Ele vai descobrir, lendo a literatura antiga, os clássicos gregos, Shakespeare e mais tarde a Bíblia. É bom que você entenda, Girard, ele era agnóstico, era afastado totalmente do cristianismo, e vai ser a partir de sua pesquisa e de sua descoberta da teoria do desejo mimético e de sua fundamentação bíblica que ele vai reencontrar-se com o cristianismo, passa por um processo de conversão. Ele observa também que outros autores sobre os quais ele se debruça também passaram por um processo de conversão, como Dostoiévski, que é tão central na obra dele. Ele passa por um processo de conversão e retorna então, ou entra de vez, mergulha de vez no cristianismo, na sua versão católico-romana. Ele então, o Girardi vai dizer o seguinte, é isso que o autor nos diz aqui, que nós agimos sempre por imitação. Mimesis em grego quer dizer imitação. Esse é um conceito que Aristóteles vai trabalhar, enfim, a filosofia grega trata dessa questão da mimesis. Então, nós sempre agimos por imitação. Claro, isso é tão evidente à primeira vista, não é? Você, por exemplo, que é de outras regiões do Brasil, ou do Nordeste, sei lá de onde você está me vendo e me ouvindo, você com um pouco de conhecimento percebe que eu sou nordestino. Por quê?
eu falo dessa maneira? Porque desde cedo eu ouvi os meus pais falando assim e aprendi a falar nordestinamente. Uma pessoa que nasce no Rio vai falar carioquês. Quem é aqui de Minas fala mineirês. Por que isso? Pelo processo de imitação. Brincando com você, pasme, um japonesinho de 3 anos já fala japonês. Um norte-americano, um estadunidense de 3 anos já fala inglês. Por quê? Pelo processo de imitação. Parece brincadeira isso, mas não é, é coisa séria. Então Girard descobriu que isso é fundamental, essa questão da imitação. E aí, esse desejo mimético, esse desejo de imitação, em alguns momentos ele vai conflitar. Ele traça um triângulo, né? O eu que desejo, o objeto desejado, mas entre o eu que deseja e o objeto de desejo, existe sempre um mediador aqui em cima, no topo, né? Existe sempre um mediador no meio do caminho. Eu vou explicar mais prático para você entender isso. Esse é o princípio básico da publicidade. A roupa que você usa, a joia que você usa, o perfume que você usa, até o livro que você lê, por mais que você pense que é autônomo para tomar essas decisões, não é. Aquela propaganda que você viu, que entrou na sua timeline, né, que entrou ali no seu smartphone, aquilo influenciou você tomar aquela decisão. Por quê? Você viu um modelo, alguém que aquela roupa caiu muito bem. Então, inconscientemente, eu vou comprar aquela camisa imitando aquela pessoa. Essa taquia, isso se chama taquia ou kufi, que eu uso, é de origem árabe, islâmica, né? Está muito ligado ao islamismo. Eu uso, na verdade, imitando um grande amigo que eu conheci no final dos anos 80, um pesquisador, um arabista, um frade que voltou do Egito aqui para o Brasil, já velho, e eu o admirava muito. Ele foi um pai espiritual para mim, uma pessoa muito importante na minha vida intelectual e espiritual, principalmente, e ele sempre usava uma taquia. Como ele havia vivido 35 anos em países árabes, ele sempre andava de taquia, ou kufi, se você quiser preferir chamar assim, para se confundir com os árabes. Era cristão, evidentemente. Então eu uso isso aqui por causa dele, não há nenhuma motivação mais profunda. Eu era uma pessoa que eu admirava, eu pensava, acho que eu também, quando eu tiver mais velho um pouco, eu vou usar uma taquia, assim como Frei Reginaldo usa, né? Le Père de Sá. Então, é por imitação. Aquilo que a gente usa, aquilo que a gente faz, tem sempre um processo de imitácio, né? De mimesis, de imitação. Essa é a grande descoberta de Girard. E aí ele percebe que em alguns momentos essa questão da mimesis vai entrar em conflito entre esse ser que deseja, o objeto desejado e um mediador. Quer uma prova disso? Por exemplo, quando 2 homens se apaixonam pela mesma mulher. Isso pode gerar um conflito, não pode? Claro que pode. Basta ver o noticiário para você ver os casos e mais casos de homicídio, feminicídio envolvendo essa disputa, esse desejo que é desperto, que é despertado. Eu tenho um outro livro também que é influenciado pela teoria do desejo mimético, que é Paixões Proibidas. Aí é um livro que não é como esse de ensaios, é um livro de contos, todos eles tendo como transfundo a teoria do desejo mimético. Bom, então, em síntese, bem geral, seria isso, esse desejo. E aí isso gera conflito de vez em quando. Quando se deseja um objeto do ponto de vista social, por exemplo, vai ter alguns momentos de conflito. O que é que Girard percebe? Que quando tem um momento de conflito, o que é que a sociedade, o autor trata tudo isso aqui, viu gente?
o que é que a sociedade faz? Ela escolhe um bode expiatório. Então, ela coloca no bode expiatório toda a sua frustração, tudo, e aí aquele bode expiatório é então sacrificado. O bode expiatório, Girardi foi encontrado de forma clássica, perfeita, em Levítico 16. O povo judeu era orientado numa cerimônia específica, né? No Yom Kippur, era orientado orava sobre aquele bode ali. Aquele bode, então, assumia, digamos assim, todos os pecados da comunidade. Ele era levado para o deserto de Azazel e lá sacrificado. E aí todo mundo ficava tranquilo. Por quê? Porque aquele bode expiatório reuniu todo o pecado, todo o ódio, todo o conflito social. Vamos ver na prática, assim como eu falei sobre o desejo mimético, a gente vê isso constantemente na política. Quando a gente está vivendo uma grande tensão social no Congresso, na sociedade, o que é que a sociedade faz? Potencializada pela mídia, pelas redes sociais, antes, né, pelo rádio, pela televisão, escolhe ali quase que aleatório, não é bem aleatório, porque a pessoa precisa reunir algumas qualidades para se encaixar no perfil de bode expiatório. Então escolhe um bode expiatório, aquele bode expiatório é sacrificado e ao ser sacrificado dá a impressão que nós passamos a história a limpo, que tudo está resolvido. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Em 1992, houve uma grande campanha aqui no Brasil pedindo o impeachment de Fernando Collor de Mello, então presidente. Vocês se lembram, o movimento dos caras pintadas, tal. Então, Collor foi sacrificado, foi impeachmentado, como a gente, né, impedido de exercer a presidência, e aquilo deu um sossego para a sociedade. Resolvemos nossas mazelas, acabou com a corrupção, acabou com tudo de ruim que tinha. Vamos caminhar. E aí nós caminhamos. Quando foi em 2016, o país de novo vive um momento de grande tensão social, e aí quem é escolhida para ser o bode expiatório, porque se encaixa dentro desse perfil? A presidenta Dilma Rousseff, uma mulher com uma história ímpar, havia participado da resistência contra o golpe militar, participado, inclusive, ativamente da resistência. Então, ela reunia as condições para que se colocasse nela todo o ódio da nação e pudesse, então, unir todo mundo em busca de uma causa comum. Bom, ela foi, então, sacrificada. Percebeu? Era como se ela reunisse todo o mal do país. Ela foi sacrificada. Hoje, a gente sabe que ela não cometeu crime algum, inclusive os próprios algozes assumem isso de público, que ela não cometeu crime algum, que era uma mulher que é uma mulher extremamente honesta, mas que naquele momento ali o país respirou, resolvemos tudo. Não, não resolvemos. Nós sabemos que vem crise pós crise, crise pós crise. Então, a sociedade sempre encontra um bode expiatório. Eu citei no campo da política porque esse todo mundo fica sabendo por causa das mídias sociais. Então, há essas tensões. O que é que Girardi e o autor, o Michael Caruana, o que é que ele vai, então, nos mostrar aqui dentro deste mecanismo do bode expiatório? O que é que Girardi descobre? E isso deixa perplexa a comunidade científica, porque ele vai descobrir que, enquanto os mitos antigos tinham o bode expiatório, de fato era um bode expiatório, e aí ele vai citar, por exemplo, o caso de Édipo Rei, aquela peça famosíssima de Sófocles, que foi usada por Freud, mas Girardi vai corrigir Freud, ele diz, não, a questão de Édipo não tinha nada de sexual, Freud está errado, deu uma bola fora, o problema de Édipo é outra questão. Bom, e aí ele discute Édipo, aprofunda essa questão de Édipo, revê todo o Freud. Girardi vai usar muito Freud, Nietzsche, questionando-os, né?
aí vai fundamentar a sua teoria na Bíblia, nos mitos antigos, na mitologia grega, em Shakespeare, em Dostoiévski, porque trabalham muito essa questão do duplo, né? Shakespeare e Dostoiévski. Aliás, Dostoiévski vai trabalhar de forma muito clara em suas obras essa questão do duplo. Bom, voltemos aqui. O que é que Girardi, então, e aí o processo de conversão dele se dá? O que é que ele descobre? Que na Bíblia essa questão de bode expiatório não é bem assim como os mitos antigos contavam, não. E aí ele vai tratar no capítulo 3 sobre Dionísio e o crucificado. O que é que ele diz? Na Bíblia, nos evangelhos, o bode expiatório não é um bode, é na verdade um cordeiro, é alguém que é inocente e que a comunidade coloca a culpa nele. E aí ele cita aquela frase clássica de Caifás que diz: é melhor que um só morra por todos antes que a comunidade toda pereça, justificando assim o assassinato de Jesus Cristo, que para eles era um bode expiatório, digamos assim, mas na narrativa de Deus, na verdade, ali se tratava de o Cordeiro de Deus, ou seja, diferentemente do bode, que de fato é culpado, o cordeiro é sempre inocente. Então, esse é o mecanismo da sociedade. Só que o autor desse livro apresenta a teoria mimética de uma forma muito clara. A teoria mimética já é clara. Aliás, é por isso que ela é muito criticada. É justamente, ela é tão clara que muita gente quase que duvida por causa da clareza dela. Outra virtude da teoria mimética é que enquanto houve uma compartimentização da ciência, né, cada um no seu quadrado, a teoria do desejo mimético é interdisciplinar. Girardi viaja pela literatura antiga, pelos mitos, pela Bíblia, por Dostoiévski, Freud, Nietzsche, enfim, a literatura, Shakespeare, por exemplo, Proust e outros importantes da nossa literatura. E vai, inclusive, defender a tese também que a literatura, principalmente a literatura de ficção, ela diz muito mais e revela muito mais da sociedade, da cultura humana, do que as próprias ciências humanas. Isso é algo também importantíssimo dentro do arcabouço teórico de René Girard. Capítulo 4, ele trata sobre método e objeções, ou seja, as objeções que são levantadas pela comunidade científica a respeito da teoria do desejo mimético. E no capítulo 5, o último, o futuro da teoria mimética. Como é que ele então pensa, como é que ele, o autor, imagina a teoria mimética mais no futuro. O detalhe é que esse ano, 2023, René Girardi estaria fazendo 100 anos se fosse vivo. O último livro que eu trouxe aqui também, o autor, José Comblan, faria 100 anos esse ano. Isso foi mera coincidência, né? Os dois autores dos últimos livros que eu trouxe aqui no meu canal fariam 100 anos se estivessem vivos esse ano. René Girardi, a teoria do desejo mimético, é muito importante e também me ajudou muito na compreensão da Bíblia. E é muito interessante porque eu estava muito afastado de igreja e muito afastado da Bíblia. Quando eu comecei a ler René Girardi e a escrever esse meu livro que eu falei, A Farmácia de René Girardi, eu me reaproximei da Bíblia, das línguas antigas, do grego e do hebraico. Houve um caminho também muito próximo e o estudo da teoria mimética está na gênesis da minha reaproximação da fé cristã, das Sagradas Escrituras, que isso culminou então na minha entrada na Igreja Presbiteriana do Brasil e que culmina mesmo com minha ordenação pastoral. Eu fui ordenado pastor. Todo esse processo de conversão, de mudança, se deu também a partir da obra de René Girardi, que me levou de volta para as Sagradas Escrituras. Eu devo muito, evidentemente, a René Girardi, e esse livro
René Girard, Teoria Mimética, Conceitos Fundamentais, é uma obra fantástica, muito boa. Eu super recomendo a qualquer pessoa que me perguntar hoje que livro ele iniciaria a sua leitura a respeito de Girard, eu recomendo esse aqui, sem sombra de dúvida, porque é uma síntese muito clara, muito boa do pensamento girardiano. Tá bom? Bem, se você ficou até aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho, porque a gente está sempre com algum vídeo novo, falando de literatura, falando de outros assuntos também. Curta, comente e compartilhe com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.